Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Quero dar as boas-vindas também àqueles que nos visitam nessa manhã. Temos irmãos queridos aí do Fundo Canoas, Mária Michele, sejam bem-vindos. Se há mais visitantes entre nós, pessoas ligadas às famílias enlutadas, Dona Ilka também, filho, sejam bem-vindos. Enfim, todos os visitantes sejam bem-vindos neste lugar singelo, mas onde tu quer ser surpreendido pelo amor de Jesus, como nessa manhã a palavra também quer nos surpreender. Mas antes de ler com vocês o texto bíblico para esta manhã, eu quero dizer que nós fomos no último final de semana para o Rio Grande do Sul. Nós fomos para São Leopoldo visitar as avós da Anne. Dona Jurema, com quase 89 anos, e a Dona Teresa, com 85. E aí elas são vizinhas, elas moram próximas, praticamente na mesma rua. E aí é legal porque daí dá para juntar as duas na mesma casa. E fomos então, almoçamos com a Dona Teresa, a avó paterna da Anne, e fomos tomar café com a Dona Jurema no domingo. E a Dona Jurema tem uma ex-cunhada que nunca esqueceu a cunhada, a tia Reni. A tia Reni, ela é uma senhora muito fora da curva. Por quê? Pensa numa italiana engraçada. Churema. O Churema. A Dona Jurema, a avó da Anne, a avó materna da Anne, ela está numa saúde bastante fragilizada. Ela está perdendo a audição aceleradamente e ela está praticamente cega. E enquanto a Dona Jurema ficava sentadinha lá, tipo, o que está acontecendo, Porque é muita gente falando ao mesmo tempo, Imagina, alguém com o sobrenome Sirtoli, É só italiano, isso é uma gentarada falando tudo junto, assim, tipo alemão também, Mas aí a tia Reni contando as histórias dela. E saiu tanta história, que eu disse para a Anne, eu conhecia a tia Reni da praia, mas nunca tinha ouvido as histórias dela. E quando a gente escuta as histórias dos nossos antepassados, a tia Reni deve estar perto dos 80 também já, quando a gente escuta as histórias do passado, a gente entende por que algumas coisas são do jeito que são hoje. Eu ouvi histórias, eu estou há quase 25 anos na família da Anne já. Isso é mais da metade da minha vida. Eu ouvi histórias que eu nunca tinha ouvido, porque tinha lá a tia Reni. Sabe aquela tia que fala? Enquanto todo mundo assim, não, isso aqui não dá para contar adiante, a tia Reni fala. Uma querida. Se essa mensagem chegar até nela, que Deus abençoe, dê a ela muita vida e muita disposição, porque olha, o pique que ela tem não é para qualquer um. Tia Reni. Quando a gente escuta as histórias, a gente entende por que algumas coisas são do jeito que são hoje. Quando a gente olha para as nossas histórias de família, a gente entende por que algumas coisas são do jeito como são hoje. E quando nós vínhamos voltando para casa, no carro, Anne e eu conversávamos sobre as histórias que ouvimos. Histórias algumas bastante divertidas, outras muito tristes e difíceis. Mas nós ouvimos as histórias e nós chegamos a uma conclusão óbvia. Tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Isso é fato. Não tem como mudar. E isso me fez lembrar do texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, que é Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10, diz assim:
Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo de Deus, colherá do Espírito Santo a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Oramos? Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu queres falar a nós por meio dela nesta manhã. Por isso que nossas mentes, corações e ouvidos estejam abertos àquilo que Tu nos tens a dizer. Assim a gente ora e a gente coloca tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto, essa parte do texto da carta aos Gálatas que nós lemos, é o apóstolo Paulo falando para essa comunidade nessa região da Galícia, ou da Galácia, dando a eles alguns alertas. O primeiro deles, de Deus não se zomba. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso aqui? O que ele quer nos dizer com essa palavra? De Deus não se zomba. Deus, ele é muito justo. Deus é referência de justiça. Ele sabe o que cada um fez da sua vida. Ele sabe o que cada um está fazendo da sua vida. Ele sabe o que cada um está semeando na sua vida. Ele sabe exatamente o que tu estás fazendo. Quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele está dizendo, gente, não achem que vocês vão enganar Deus com uma falsa aparência de santidade. Deus sabe. Por um lado, isso é desesperador. Porque quer dizer que até aquilo que eu faço escondido lá no meu trabalho, Deus sabe? Sim. Por outro lado, é consolador. Por quê? Porque se Deus sabe, então Deus sabe que eu preciso me arrepender. E se eu me arrepender do que eu estou fazendo e mudar de vida, eu estou perdoado. Tem coisas que a gente muitas vezes não consegue nem nomear. Tem coisas que a gente às vezes não consegue nem dizer para Deus. Deus sabe. Por isso de Deus não se zomba. Deus é justo. E Ele sabe dar a cada um segundo aquilo que plantou e fez. Olha, esquece aquela ideia, vou viver de qualquer jeito e depois nos 45 do segundo tempo, né, se Deus me der uma prorrogaçãozinha, eu peço perdão e vou para o céu e está tudo bem. Pode não dar tempo. Não brinca. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Deus ajuda, sim, mas não adianta a gente achar que Ele vai nos livrar das consequências da vida vivida. Por exemplo, é sabido que na chuva devemos reduzir a velocidade dos nossos automóveis, não é? Porque pode ter aquaplanagem, pode ter buraco escondido. Aliás, buraco, nossa, nas nossas estradas não tem buraco, né? Pode ter alguma peça escondida na água de um carro, alguma coisa que caiu, enfim. Pode ter uma série de surpresas na chuva. Mas aí, não, eu estou com pressa, eu preciso ir, eu acelero. Na curva, dou uma freada. E aquele carro que deveria permanecer na pista começa... Ai, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pode ser que Deus diga, querido, não deu. Tu sabia que tinha que reduzir a velocidade. Sabe, é ilusão achar que Deus é um Deus que simplesmente nos safa de todas as nossas situações. Na maioria das vezes, a gente colhe o que a gente planta. Consequência daquilo que a gente escolheu para si.
Eu não vou nem no médico para não descobrir doença. Beleza, então tu vai morrer sem saber o que tem. Perfeito. O médico mandou parar de comer torresmo. Não, que isso? Eu largar meu torresmo? De jeito nenhum, eu vou comer meu torresmo sim. Minha oma sempre dizia assim, o que se sabe? O cara estudou medicina, não sabe? Pois então. Só que olha, ela foi até os 94 anos, com uma saúde que é invejável. Comendo torresmo. Mas não conte com a sorte. Porque se a tua genética não for das melhores, não te favorecer, pode ser que vai dar ruim. Tá entendendo? A gente não pode brincar com Deus, porque de Deus a gente não faz piada, de Deus a gente não pode zombar, de Deus a gente não pode achar que, lá no final dá tudo certo. Não, não dá. É um chamado à responsabilidade. Primeiro alerta que o apóstolo Paulo dá. O segundo, no versículo 8, a primeira parte, ele diz assim: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Um alerta importante e direto. Não tem rodeios aqui. Se a gente vive apenas para satisfazer a nossa natureza humana, a consequência não vai ser boa. Sabe por quê? Porque a nossa natureza humana é uma natureza egoísta. A nossa natureza humana é uma natureza do eu. Eu quero, eu sei, eu posso, eu faço. Eu sei mais que o médico. Isso pensava minha oma. Tá sessão em Quatschkopf. Ela dizia, né? Para quem não sabe, é um Quatschkopf, um falador. É uma boa definição, falador, né? Quatschkopf, posso fazer, né? O que se sabe? Quatschkopf, né? Falador. Não conte com a sorte. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o nosso desejo egoísta, o eu, o meu, para mim, ele nos domina. E a pergunta que a gente faz é: de onde vem isso? Isso vem lá do Jardim do Éden, onde Deus deu a liberdade ao ser humano. Vocês podem mexer em todas as árvores do jardim, vocês podem comer de todas as árvores frutíferas, mas dessa não. Falou não, dá coceira, né? Mas por que não? Por que não? Deus disse por que não. Deus disse porque no dia em que mexerdes, no dia que comerdes, vocês morrerão. E esse morrer é amplo, é físico, mas também é na alma. No dia que vocês mexerem, vocês vão secar por dentro. E o nosso egoísmo nos leva a secar por dentro. Daí a gente não perdoa, daí a gente guarda remorso, rancor, ranço, aí a gente fica azedo, chato, insuportável. E à medida que a vida vai passando, esse lixo vai sendo acumulado dentro da gente. Não, se ele não me pedir perdão, mas capaz que eu vou lá pedir perdão, não fiz nada de errado. Sabe, o nosso egoísmo nos seca por dentro. Aí daqui a pouco o marido e a esposa estão dormindo de bumbum virado um para o outro, porque não conseguem olhar um no rosto do outro. Porque ao longo do dia aconteceram coisas que feriram, que machucaram. Tu não tem nada para me dizer? Eu não. Tu tem? Não é assim? A gente ri, mas é triste. Por quê? Porque esse negócio vai acumulando dentro da gente. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. No Jardim do Éden foi assim. O ser humano, egoístamente, quis provar se de fato Deus estava certo ou não.
e com isso começou a morrer por dentro. E com isso nós estamos hoje vivendo sob esse sinal da morte interna, de uma vida que chega ao final muitas vezes sem sentido, vazia. A pergunta nessa manhã é: que tipo de velhice eu quero ter? Porque a esperança de todo mundo é chegar à velhice. Mas que tipo de velhinho tu quer ser? Que tipo de velhinha tu quer ser? Que tipo de oma tu quer ser? Que tipo de nona tu quer ser? Que tipo de homem, que tipo de mulher? Dos que azedaram, amarguraram, dos que viveram para satisfazer o seu eu e com isso afastaram pessoas de si, afastaram filhos, afastaram netos, afastaram as pessoas que tentaram amar? Que tipo de pessoa tu queres ser ao final da caminhada? Isso será determinado pelas escolhas que a gente faz hoje. Pelas escolhas que a gente faz hoje. Mas o apóstolo Paulo, ele dá o contraponto nesse texto. Ele diz assim, na primeira parte: quem quiser, quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito Santo a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. O que ele está dizendo aqui? De que se por um lado o ser humano nasce na tendência natural do eu para mim, eu estou certo, eu tenho razão, eu sou assim, eu não vou mudar, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Por outro lado, o apóstolo Paulo está dizendo, mas é possível mudança. E aqui é que está o ponto. Não há história que não possa ser corrigida. Não há história, não há caminho que não possa passar por uma transformação. O detalhe é que essa transformação ela não acontece com vontade apenas. Ela não acontece com livro de autoajuda. Ela não acontece com gurus da internet. Ela não acontece com nada e nem ninguém a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Quando a gente olha para a vida desgraçada que tem, e não é xingamento desgraçado aqui, é sem graça mesmo. Quando a gente olha para essa vida sem graça, vazia, morta, secando por dentro, e a gente diz assim, na cruz eu fui perdoado para uma nova vida, para uma nova possibilidade. A gente às vezes não se dá conta disso. Eu sei de tudo isso, pastor, mas eu não consigo viver. Sabe por quê? Porque quando a gente quer viver esse negócio, Deus diz, então vamos ter que começar a abrir o coração. E vamos tirar o que tem lá dentro. A mágoa do vizinho de 30 anos atrás, a mágoa do pai, que quem sabe já até faleceu, aquela mágoa da mãe. Tu vai ter que perdoar as dores do passado. Sabe, receber Jesus na sua vida é algo que pode ser muito desagradável. Ui, pastor, como assim? Sim, porque Jesus diz, olha, esse lixo que está aí dentro, ele não é teu. O detalhe é que o lixo que a gente guarda no coração é como uma ruína de uma casa. Uma ruína de uma casa, se tu deixar, ela vai sendo abraçada pela vegetação. Aí daqui a pouco nasce uma figueira e as raízes vão abraçando aquela carcaça, aquela estrutura de casa. E Jesus diz, dá cá, esse lixo aqui é meu. Esse lixo não te pertence. Aquela dor lá do passado, ela não te pertence, ela é minha, eu perdoo. Aquela traição, aquela puxada de tapete na empresa, aquele adultério, aquela mentira, isso não é teu, isso é meu. Só que a gente se gruda. Não, como é que vai ser? Como é que vai ser agora ter que olhar para o meu pai, dar um beijo nele e dizer eu te amo, eu não consigo. Então diga isso para ele.
Pai, eu não consigo te dar um beijo, mas eu estou louco para te dar um beijo. Gente, isso é libertador. E Jesus vai estar do lado dizendo, isso, vamos. Quando a tua esposa fizer, quem sabe diga, pisei na bola mesmo. Preciso pedir perdão. Sabe, Jesus, ele muda histórias quando a gente deixa mexer nas histórias. Quando Jesus consegue meter a mão no lixo do coração da gente. Senão a gente leva isso para o túmulo. E isso é sério. Eu já fiz sepultamento em que eu tive que ajudar a carregar o caixão porque não tinha 6 pessoas para carregar um caixão. Tu já pensou o que é isso? Alguém que viveu a sua vida 50, 60, 70, 80 anos que seja, e não tem 6 pessoas para carregar um caixão. Faz o balanço de uma vida assim. Por isso nessa manhã o Senhor vem e diz, olha, a tua história pode terminar muito bem. Se ela começou torta, cheio de buraco, percalço, queda, tombo, capotamento, aconteceu tragédias na tua vida, a tua vida pode terminar legal. Mas para isso tu precisa deixar o lixo. E tem outros lixos modernos. Eu não falo só de lixos do passado que a gente acumula. Aquele vício. Hoje em dia, com os smartphones, a pornografia está tomando conta na vida de casais, de homens, de mulheres, de adolescentes. Isso tem que ser largado. O vício compulsivo por jogo, destruindo famílias e situações financeiras de famílias inteiras. Mas a promessa de ganhar milhões, Tu ganha uma vez e perde 15. O limite do cartão de crédito foi. O lixo da nossa vida, Jesus diz, esse é meu, porque eu paguei na cruz por ele. Para ti é lixo, para mim custou a vida. Eu quero, me dá. E o Senhor diz mais, quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá do Espírito Santo vida eterna. Perder alguém que a gente ama sempre dói, independente da idade que tem. Mas é consolador saber que a gente pode levar alguém para o cemitério e saber que ali não é o fim, porque existe vida eterna. Só que seria também um negócio meio egoísta da parte de Deus se nós vivêssemos só pela vida eterna. A gente já vai poder experimentar, se a gente viver com Jesus e deixar Jesus entrar e limpar a nossa vida, e limpar a sujeirada do nosso coração, a gente vai poder experimentar um pouquinho da vida eterna aqui. Porque quando alguém abraça a gente e diz que ama a gente sem motivo nenhum, a gente experimenta uma pitada do céu na vida da gente. Quando a gente vê pessoas verdadeiramente se reconciliando, a gente vê pitadas do céu aqui na terra. Quando a gente vê alguém estendendo a mão para alguém sem interesses, apenas porque essa pessoa é digna, a gente vê pitadas do céu aqui na terra. Quando a gente vê homens e mulheres honrando seus pais velhinhos, mesmo que tenham sido 2 trastes, mas fazendo com amor, por honra e temor a Deus, porque tem um mandamento que diz, honra teu pai e tua mãe, a gente vê pedaços do céu. Quando um homem pede perdão para sua esposa, por ter traído ela, a gente vê um vislumbre do céu. O céu não é uma promessa distante. O céu já pode ser sentido aqui, vivido aqui. É óbvio que numa pitada minúscula, como aquela pitada do bolo que a mãe pega assim, açúcar está no ponto, manteiga também. Mas o melhor está por vir. Queridos,
Eu quero encerrar nessa manhã dizendo que a nossa vida pode ser vivida de vários jeitos. Deus não vai te impedir de fazer tuas escolhas, mas Deus quer te orientar. O Evangelho de Jesus quer te orientar a fazer melhores escolhas, para que lá no final, quando a caminhada terminar, as crianças se lembrem não do sabor do sorvete que tomaram com o pai, mas que elas se lembrem de que elas tomaram sorvete com o pai. Dizendo de outro jeito, as crianças que ficarem quando a gente se for, se nós deixarmos Jesus fazer escolhas por nós, elas vão lembrar que em algum momento elas foram com o pai tomar sorvete. Mas elas não vão lembrar se comeram tudo, o sabor. Elas vão lembrar do lugar e vão lembrar de quem estava com elas. E elas vão sentir saudade, não do sorvete, do pai, da presença. A gente só sente saudade de quem viveu bem. Só que se a gente não tiver ajuda para viver bem, vai dar ruim. Talvez vai ter gente carregando o caixão e pensando assim: como eu queria poder ter chegado mais perto de ti, mas tu era uma onça, tu me mordia toda vez que eu tentava chegar. Como eu queria poder ter te beijado, ter dito que eu te amava, mas tu não deixava. Como eu queria poder ter cuidado de ti com amor e carinho, mas nem remédio tu tomava. Velho chato. Sarna. Queridos, essa manhã é uma palavra para a gente ir para casa pensando. Porque o tempo está passando. Junho 2026. Logo, logo, se o mundo não acaba antes com enchente, nós vamos estar escutando Jingle Bell, né? Mais um ano. E como será quando for o último? Que Deus te ajude, e Ele quer mesmo te ajudar a fazer escolhas boas. Para que quando tu sentar para contar histórias, como a tia Reni, como a avó Teresa, a avó Jurema não contou tanta história assim, mas contou umas também, que eu não sabia. Quando tu contar as histórias, tu possa dizer: eu comecei minha vida toda torta. Foi uma bagunça. O nosso casamento no início foi um caos. O pai era um destrambelhado. Tu possas poder dizer assim: mas agora eu acho que eu mudei um pouco. E sabe por quê? Porque Jesus me ajudou. Porque Ele está comigo. Porque Ele limpou o lixo do meu coração. Queridos, que o Senhor Jesus seja o teu convidado a fazer faxina. Para tu encerrar bem. E poder os teus filhos saberem que na tua vida teve uma mudança. Teve uma transformação. Para que as histórias sejam boas. E nunca é tarde para mudar. A gente não sabe quanto tempo vai ter, mas o tempo de mudar é hoje. Esse é o tempo que a gente tem. Tu pode ser uma mãe melhor. Tu pode ser um pai melhor. Tu pode ser um avô melhor. Ai, mas eu me sinto mal em fazer pelos meus netos o que eu não pude fazer pelos meus filhos. Está tudo bem, querido. É outro tempo, aproveita. Aproveita esses netos, rola na grama. Só tira as pedras, porque se tu bater a costela na pedra vai doer. Rola na grama, toma sorvete. Ah, diabetes, toma remédio. Mas vai tomar sorvete com eles. Vai jogar bola, meu joelho, não interessa. Amanhã tu passa o gelol e está tudo certo. Curte o que Deus está te dando. Não afasta. Porque a nossa tendência natural é ser porco-espinho.
que vai machucando, espetando todo mundo ao nosso redor. Pensa nisso. Que Deus te ajude. Amém.